Está ligado, agora está. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindos às sempre belíssimas instalações da Gulbenkian, que tão bem nos acolhem para uma sessão de pensamento, uma sessão que vai chamar a vossa inteligência, não artificial, mas sim a coletiva, olhando sobretudo para mais competência. Como sabem, estamos aqui para assinalar o final do roteiro da nova competitividade. Esta sessão final vai contar com a presença e a participação de 3 convidados que já estão aqui ao meu lado: António Portela, CEO da Bial, Gonçalo Matias, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e a professora Joana Paes do ISEG, a quem eu desde já agradeço também a disponibilidade para estar aqui connosco, para encerrar este percurso que foi verdadeiramente único de partilha e discussão sobre o modelo de nova competitividade que certamente precisamos para a nossa economia e para a nossa sociedade. Foram muitas as paragens, muitos e muitas os que estiveram disponíveis para ouvir as intervenções de especialistas de referência e necessariamente participar na discussão. É essa discussão que se quer também ao longo desta nossa sessão final, que vai necessariamente começar com o culpado disto tudo. Jaime Quezado, um aplauso, por favor. Muito bem. Muito bem. Antes de mais, queria agradecer a presença de todos. Nós estivemos aqui em fevereiro. O tempo voa, né? Passaram 9 meses. E, portanto, como na altura tive ocasião de dizer, isto tem a ver com um ato muito simples, que é o celebrar 40 anos de escrita. Portanto, eu, de facto, comecei a escrever, que é uma atividade pela qual tenho grande paixão, há 40 anos, com um artigo na altura no Jornal de Notícias, um jornal ainda importante, se calhar não tão importante como noutros tempos, mas ainda importante. E, portanto, na altura editei um pequeno livro manifesto, que na altura lancei, penso que muitos o têm, e procurei complementar esse livro manifesto com um pequeno roteiro, que basicamente foi fazer um percurso de discussão e de partilha das ideias que procuro defender em alguns locais nacionais, escolhidos, obviamente, em função daquilo que eram os meus objetivos, e também em alguns locais internacionais. Este booklet que vocês têm aí hoje, é um pequeno booklet, não é propriamente um livro, é apenas uma recordação desse roteiro. É uma síntese que procura, de certa forma, de uma forma muito simples e prática, dinamizar aquilo que foram algumas das ideias centrais que eu pude testar e verificar neste pequeno roteiro, e tem também alguns testemunhos de algumas das pessoas que tiveram a amabilidade de participar nestas sessões. São, no fundo, ideias que eu tenho definido ao longo de muitos anos, quer do ponto de vista de escrita, quer até de projetos e funções que tenho tido, e que tentei trazer para esta discussão. Ora, nesta dinâmica de partilha que eu tive ao longo destas 9 sessões, ou destes novos encontros que eu realizei um pouco pelo país e fora, há 4 princípios que, na minha opinião, estiveram sempre presentes nas discussões. Mais numas, menos noutras. Muito a questão do propósito, e eu vou já apresentar alguns exemplos disso. Recordo muito, por exemplo, que na sessão que tive em Paris, o Álvaro Santos Pereira, que é conhecido, um antigo Ministro da Economia e um reputado economista, atual diretor da OCDE, falou muito na importância que nós temos do ponto de vista de termos nas nossas organizações e também na nossa economia um propósito. Foi uma das palavras que eu claramente pude constatar neste roteiro. Depois, a ideia da confiança foi uma ideia também muito presente. E, por exemplo, nas sessões que tive, esteve muito presente na intervenção do Dr. José Roquete. Eu estive, antes desta sessão final, em Évora. O Dr. José Roquete teve a amabilidade de fazer uma pequena intervenção e falou muito de confiança e da necessidade de facto, nós retomarmos o contrato de confiança com a sociedade. Muito as questões de governance, sobretudo na sessão que tive no Biocamp, portanto, com o antigo Ministro da Economia, Carlos Tavares, e com o Paulo Barradas, que é um conhecido empresário e gestor de Coimbra, onde de facto viram muito ao de cima, até pela experiência que eles têm, as questões de governance e de organização de sociedade. E depois, obviamente, as questões de valor que estão presentes em tudo isto. Depois também, nestas sessões, e um pouco em função daquilo que foram os testemunhos que fui recolhendo e também as próprias conversas com os participantes, que foram muitos, sobretudo nas sessões lá fora, 4 palavras que também estiveram muito presentes. A questão do talento, e sobretudo lá fora foi muito evidente a necessidade que nós temos de ter novos mecanismos de atração do talento para o nosso país. De facto, isso foi muito patente, sobretudo na sessão que tive em Londres, onde, de facto, quer o Ricardo Reis, quer o próprio Pedro Campos Costa, que são 2 talentos que estão há muitos anos fora,
alertaram para essa necessidade de nós construirmos uma nova agenda para conseguir trazer o talento para Portugal. Isso, obviamente, é um tema que nos levaria a uma grande discussão. A questão da inovação, que acho que é um tema que está absolutamente subjacente a todas estas dinâmicas. A questão da cooperação foi muito clara, sobretudo na sessão que eu tive em Bragança. Foi uma sessão muito interessante, porque Bragança, sendo uma cidade do interior, e uma cidade que está, de certa forma, muitas vezes asfixiada pelas dificuldades que o interior tem conseguido fazer algum trabalho muito interessante na área da inovação. E isso fruto muito da cooperação. Bragança hoje é uma cidade que já tem alguns estudantes estrangeiros, tem uma fábrica de automóveis, de componentes automóveis, e tem um politécnico e um centro de inovação que tem feito um trabalho muito excelente. E depois toda a questão da internacionalização que esteve também presente nessas discussões. Portanto, basicamente, este roteiro teve várias linhas de ação, vários eixos, e um deles foi o da diáspora. Nós temos, de facto, na minha opinião, um tema não completamente resolvido com a nossa diáspora. Portanto, nós temos o Conselho da Diáspora, que, como é sabido, funciona há alguns anos, e é um órgão, obviamente, importante do ponto de vista da mobilização desta agenda em termos mais estratégicos e de política pública. Mas nas sessões que eu tive em Paris, em Madrid e em Londres, portanto, todas nas respectivas embaixadas, e onde estiveram presentes muitos jovens que estudam e trabalham naquelas cidades, sobretudo em Londres, foi uma ação muito concorrida, notei de facto que há neste momento uma grande expectativa da parte desta comunidade que nós temos lá fora, relativamente àquilo que possa ser uma perspectiva, nem diria de regresso, mas pelo menos de comunhão estratégica com aquilo que eles sentem em relação ao país. E, portanto, acho que é um tema absolutamente relevante, é um tema que tem muitos desafios pela frente, e quando falamos em nova competitividade e procuramos falar destas agendas de competitividade, claramente que não nos podemos esquecer da diáspora. Nós temos, de facto, muitos gestores relevantes que estão em posições importantes em empresas e organizações internacionais, e acho que é importante não nos esquecermos desta matéria. Depois a questão daquilo que eu chamo a nova inovação, ou seja, há inovação que já faz parte da agenda normal da nossa economia, mas nós hoje temos casos que estão a acontecer um pouco por todo o país e que são, de facto, muito surpreendentes. O caso de Biocante, que fica em Cantanhede, onde fiz uma ação também muito interessante com o Carlos Tavares e com o Paulo Barradas, como eu disse, e onde esteve também o João Nuno Cova da Silva, que é vice-reitor da Universidade de Coimbra, é, de facto, um parque de ciência e tecnologia especializado na área da biotecnologia, mas que tem tido um percurso muito interessante do ponto de vista de sucesso e que pode ser replicado noutros casos do nosso país. E, finalmente, em Évora, onde tive a automação com o Dr. Zé Roquete, e onde também esteve presente e interveio o atual CEO da nova fábrica, que era da Embraer e agora da Aeronova, que é uma fábrica de componentes para aviões. E, de facto, Évora, sendo uma cidade relativamente instalada no interior do Alentejo, tem, apesar de tudo, feito algum caminho, aos poucos, do ponto de vista da inovação, sobretudo na área da aeronáutica e da automóvel. Finalmente, aquilo que eu chamaria a necessidade de nós apostarmos nos territórios e temos uma nova agenda para os territórios. Portanto, como eu disse, estive em Bragança, e Bragança é, de facto, uma cidade que tem feito um compromisso, na minha opinião, muito inteligente entre aquilo que é uma certa capacidade de defender uma identidade histórica que o território tem e depois a própria aposta no futuro da inovação. E, finalmente, também não podia deixar de ir aos Açores. Os Açores fazem parte, obviamente, da nossa identidade nacional. Foi uma ação muito interessante em Ponta Delgada, na Câmara de Comércio, com o Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, e com o responsável da Ordem dos Economistas, Mário Fortuna, e onde também foi patente o esforço que, neste momento, os Açores estão a fazer. Eles, neste momento, por exemplo, estão a desenvolver um projeto muito interessante da marca Açores, que é claramente a identidade dessa matéria. O booklet que vocês têm aí, portanto, tem alguns dos testemunhos que sintetizam aquilo que foram mensagens dos principais oradores que intervieram nas diferentes questões. Eu destacaria aqui, por mera casualidade, o testemunho do Dr. Zé Roquete, é um conhecido gestor, empresário, uma pessoa com fortíssimo sentido de responsabilidade social e que, de facto, na sua intervenção frisou muito esta necessidade de nós termos uma certa capacidade de manter o contrato intergeracional relativamente ao futuro. O Daniel Taça, que esteve aqui na primeira sessão e que falou muito na altura da necessidade de nós revermos o modelo de competitividade. O Daniel Taça, como sabemos, é um conhecido especialista em economia, foi o responsável da Nova Business School durante muitos anos, agora está envolvido noutros projetos. O Álvaro Santos Pereira, como disse também, em Paris fez uma intervenção muito interessante à volta da necessidade de reagendar o modelo económico. E, finalmente, para não serem só homens, a Mónica Ferro, que falou na sessão de Londres. A Mónica Ferro está, neste momento, a desempenhar funções importantes no âmbito das Nações Unidas e tem tido um papel muito importante nesta matéria. Portanto, agradecendo mais uma vez a presença de todos, faço votos para que esta sessão corra bem e que, efetivamente, possamos fazer aqui um balanço muito positivo destas matérias. Aproveito para agradecer quer ao António Portela, que já conheço há muitos anos, aliás, o pai dele
teve a honra de apresentar o meu primeiro livro há muitos anos, no Porto, o Gonçalo Matias, ilustre atual presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é uma pessoa conhecida a todos, e a Joana Neves, que além de professora no ISEG, é também vice-diretora. Portanto, acho que temos aqui um painel de luxo para podermos ter uma sessão de fim de tarde muito boa. Muito obrigado a todos e continuação.